Shalom, querido, shalom, bom dia. Não apareci mais, né? E não foi porque nós perdemos, mas eu tô em Porto Velho, né? Domingo, logo após voltar, eu vim para Porto Velho, para casa da minha filha. E ontem, na correria, né, com a neta, a gente saiu para resolver algumas coisas. E eu não consegui passar aqui para falar nada acerca da nossa postura, da nossa posição como igreja. Eu sei, queridos, que nesse momento é uma loucura de informações, é uma instabilidade emocional, né? O que vai ser, o que vai acontecer, como é que vai ser. Mas eu quero te falar algo, algo que o Senhor tem bradado no meu coração e eu sei que está alinhado com aquilo que o Senhor tá liberando sobre a terra. Primeiro, queridos, tudo que foi falado até aqui continua. Então, se você está com o coração aflito aí, eu quero pedir para você voltar lá na playlist da Pátria Amada, né, Brasil Brasileiro, os vídeos, assista de novo, são videozinhos curtos, assista de novo desde o primeiro. Encha o seu coração de fé, encha o seu coração de expectativa no Senhor. Queridos, nós estamos numa guerra e essa guerra não está relacionada a partidos ou a governantes, é uma guerra espiritual, onde a igreja, e daí eu acho tremendo a forma como o Senhor age, como o Senhor se manifesta, porque daí entra a igreja e tem um monte de gente que mesmo não estando ligado diretamente à igreja de Cristo nessa terra, tem se posicionado. O Senhor tem levantado pessoas para seu socorro, para fortalecer a voz, né? Para fortalecer os braços, a força, a coragem, para que a gente vá avante. Queridos, o meu apóstolo, o apóstolo Éder, ele, na semana passada, ele fez vários vídeos, né, falando acerca do que estava para acontecer e ele trouxe algumas palavras para nós, falando acerca de nós estarmos fortalecidos, porque era uma guerra entre o povo de Deus e o principado que atua no Brasil. Quais são as características do principado que atua no Brasil? Prostituição, pornografia, alcoolismo, né? Promiscuidade sexual, corrupção. Desde o começo, se você for olhar a história do Brasil, desde o começo são os mesmos pecados que são praticados e que têm ferido a terra. E esse povo, né? Nós nos levantamos para ferir esse principado. E foi ferido, queridos. Tanto que tá essa confusão toda na nação e hoje as nações da terra estão com os olhos sobre o Brasil. E agora eu creio mais do que nunca nesse avivamento que o Senhor vai fazer. Por quê? Queridos, eu quero que você tente pegar a minha linha de raciocínio. A gente estava guerreando. Tudo estava indicando essa derrota, ok? Tudo estava indicando. Mas tanto que no sábado, né, as minhas filhas ministeriais sabem disso. No sábado eu falei, gente, todas as pesquisas estão dando ruim. Né? E elas ainda tentaram, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá dando ruim. Tudo indicava, porém, a gente estava posicionado, guerreando, combatendo. Se as coisas tivessem acontecido como nós havíamos imaginado que aconteceria, ou desejado que aconteceria, o que estaria acontecendo agora? Cada um teria voltado para suas casas e estaria, mais uma vez, fazendo o que sempre fez. Buscando as suas guerras, tá tudo bem agora, vamos fluir. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi falando, Senhor, a nossa força está em Ti, não está no homem. Porém, para muitos, para a maioria, esse posicionamento para a batalha teria acabado. Tá tudo bem agora vai dar certo. O homem assumiu. No entanto, queridos, o Senhor está acima disso. E para haver um avivamento, precisa haver um ajuntamento, precisa haver unidade, comunhão do povo de Deus. E daí agora, mais uma vez, nós estamos em unidade, clamando. E agora está se agregando ainda mais gente. Isso é tremendo. Então, não ouça as más notícias. Não foque nisso. Nós precisamos estar posicionados. Queridos, nós precisamos. E em nome de Jesus, se você fez tudo certo, votou certo, orou, se arrependeu pelos pecados da nação, fez tudo o que tinha que fazer, e agora você está dizendo assim, essa foi a vontade de Deus, eu quero te dizer que você está enganado.
Queridos, Deus não age assim. Como que eu posso dizer que eu sei como Deus age? Eu sei que Deus tem muitas formas. O Senhor tem muitas formas de sabedoria e eu sei disso. Porém, o Senhor, ele opera por princípios e por legalidade. Ele é um Deus que estabeleceu leis e ele não vai quebrar as suas leis. Ele não entra num território onde ele não foi chamado. E quando ele foi chamado, ele vai fazer um rebuliço. Não foi a vontade de Deus. Queridos, vamos lá. No sentido de as trevas governarem sobre nós. Essa não é a vontade de Deus. Daí você pode dizer assim, profeta, talvez tenha acontecido vários problemas e o Senhor está nos corrigindo. Então, deixa eu te falar, por amor a um justo, o Senhor não destrói a terra. Foi Ele quem disse isso. Não é possível que no Brasil não tenha um justo. Mas daí o Senhor vai poupar o justo e todo mundo vai sofrer. Quando o Senhor falou, Senhor, olha, se lá tivesse, Abraão falou, né? Se lá tivesse 50 justos, Senhor, não, por 50 justos eu não destruo. Tá, e se tivesse 30, e se tivesse 20, se tivesse 10, se tivesse 1? E o Senhor falou, tá bom, encontrei um. Ele não é justo, não. Inclusive, ele te passou para trás. Mas você está clamando, vai lá e resgata ele. O Senhor mandou que ele fosse tirado. Ele não padeceu com todo mundo. Ele teve os sofrimentos? Teve. Né? Ele perdeu bens, mas ele foi totalmente poupado daquela situação. Então, eu quero te dizer que, por amor a justos que têm se posicionado, a terra não será destruída, o Brasil não será destruído. Então esteja, volto eu a dizer, posicionado. E eu quero ler com você Salmo 115. A gente lê muito esse salmo para tratar acerca da idolatria. E parece que a primeira parte do salmo, ela é muito forte no nosso coração, ela é muito conhecida, mas quando chega para o final do salmo, parece que a gente não dá tanta atenção. Mas no final do salmo, queridos, tem uma chave poderosíssima. Eu vou ler do 12 ao 16 na Bíblia, a mensagem, tá? Que é a linguagem que eu tenho em mãos aqui. Diz assim, ó Eterno, lembra-te de nós e nos abençoe. Abençoa as famílias de Israel e de Arão. Queridos, nós somos Israel de Deus, nós somos as famílias bem-aventuradas da promessa de Abraão, amém? Então, tem uma promessa de bênção sobre as famílias de Israel. E que o Eterno abençoe todos os que o temem. Todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele que tem pleiteado as causas do Senhor, que teme o bom nome do Pai, receberá a bênção. Do pequeno ao grande, olha que tremendo. Que o Eterno amplie as suas famílias, não serão destruídas, que haja amplitude, dando crescimento a você e aos seus filhos. Que você seja abençoado pelo Eterno, que fez os céus e fez a terra. O céu dos céus é para o Eterno, os céus são dele, mas ele nos designou responsáveis pela terra. Queridos, isso aqui é responsabilidade nossa. Você consegue entender? Isso aqui é responsabilidade nossa. Alguém lá atrás abriu essa porta para que esse partido crescesse, né? Deixa eu falar, eu não vou citar muitos nomes não, porque eu tive problemas no canal, né? Então eu vou tentar me poupar aqui para que a gente continue fluindo e crescendo e alcançando mais pessoas. Mas o meu pai trabalhou com esse cidadão. Você está entendendo de quem eu estou falando, né? Meu pai era metalúrgico, eu sou de São Paulo. E meu pai teve a oportunidade de trabalhar na mesma empresa que ele. Ou desprazer, não sei. Então, na minha casa, a gente cresceu, né, contra. Porque a gente cresceu escutando as histórias que meu pai contava, né? Mas começou tudo muito pequeno. E alguém abriu a porta. Não, vamos transformar isso aqui. Vocês lembram que eu falei no vídeo da iniquidade? Uma coisa é o seu pecado pessoal. Quando esse pecado pessoal se torna lei, ele virou o pecado da nação. Então, era um pecado pessoal, um sindicato, né, rebeldezinho, rebelde sem causa, que tinha umas ideias revolucionárias e tal. Mas, de repente, isso tomou proporções porque sempre, eu já falei em vídeos meus aí, que nós sempre teremos seguidores, queridos. A questão é, a igreja se omitiu por muito tempo. A igreja, mesmo vendo, né? Rouba, mas faz o quê, queridos? Né? A gente foi colocando, eu tô falando a gente, porque o pecado da igreja é o pecado da igreja, mas diretamente eu não tenho parte disso,
Glória a Deus ao nome do Senhor por isso. Mas quando um erra, todos erram, né? Todos são responsáveis. Então, a igreja foi se omitindo e foi aceitando. Porque se a igreja tivesse se posicionado em guerra lá atrás, a gente não teria chegado aqui. Mas o importante não é isso. O importante é, hoje, nós estamos nos posicionando. Sabe, quando se fala de quebra de maldição, eu sempre digo, alguém abriu a porta. Numa família, alguém abriu a porta da maldição, mas precisa se levantar alguém que tenha coragem de fechar essa porta. Alguém abriu a porta, queridos, sobre a nação, para que esse principado que atua na nação e atuava através de governantes virasse lei e viesse governando sobre nós. Alguém abriu a porta. Porém, nós somos o povo que vai se levantar para fechar essa porta. Então, resumo, né? Por que eu tô falando tudo isso? Volta no vídeo da frequência, do som. Não libere os sons de derrota. Até orientei em alguns grupos, né? Tira luto. Ah, eu tô de luto. Você não tá de luto, o Brasil não está morto. Se você é a igreja do Senhor Jesus e você tem profetizado a vida inteira que Jesus é o rei do Brasil, você tá de luto por quê? Eu tô de preto aqui. Não tô de luto, eu tô na guerra. Preto é cor da guerra e eu não vou assumir isso como luto. Entenda, se posicione, queridos, faça alguma coisa. Se você não tem condições de ir pra rua por algum motivo, ir pra rua pacificamente como... Preste atenção, ainda que todos os povos estejam fazendo A, B ou C, você vai ir pra rua também representando o reino de Deus. Você não é todos os povos, você é de um reino. Então vai em oração, leve a Bíblia, puxe oração no meio do povo, pega o microfone, chama atenção, queridos, vamos orar. Se nós estamos fazendo, né, a voz é Deus, família, então vamos orar, vamos invocar Deus aqui. Sabe, leve o nome do Senhor. Seja uma igreja posicionada. Não seja um covarde, queridos. Vá orar, vá guerrear, vá usar as armas que o Senhor te deu. Vai trazer do espiritual para o físico. Você não pode ir, veja como que você pode fazer para mandar comida para esse povo, para mandar água. Mas nós somos responsáveis pela terra. Eu vou ler novamente o versículo 16. Os céus... Que você seja abençoado pelo Eterno, que fez o céu e a terra. O céu dos céus é para o Eterno, mas Ele nos designa responsáveis pela terra. Assuma o seu lugar de responsabilidade, queridos. Assuma. Nós somos reis e sacerdotes. Quem são os reis? É aquele que assume responsabilidade. Eu vou assumir. Eu não fiz isso aqui não, mas eu vou assumir essa conta. Eu vou resolver esse problema com amor, cheio da graça e da sabedoria de Cristo. Queridos, vamos lutar. O principado do Brasil foi abalado. E isso é motivo de nós nos alegrarmos. Se agora nós nos levantarmos, eu quero que você imagine Davi, aquele pequeno homem. Ele feriu um gigante. Mas depois ele levantou e foi lá e cortou a cabeça. Porque ele sabia que aquele gigante só ferido podia ser curado e se levantar. Nós ferimos o principado da nação. Agora se levante. É hora de continuarmos. Porque se nós não continuarmos, esse gigante vai se levantar com mais fúria, com mais estratégias contra a nossa vida. Queridos, eu quero te dizer que se nós não nos posicionarmos agora, a igreja viverá um nível da grande ira de Deus. Da grande ira das trevas. E de Deus também, né? Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nos posicionar. Mas as trevas virá contra nós com toda a fúria. Por quê, queridos? Porque nós somos aqueles que estão resistindo. Mas existem armas de defesa e armas de ataque. Nós não vamos só resistir. Nós vamos para a batalha. Seja uma voz, seja um som, seja alguém posicionado. Tudo que foi falado até aqui, coloque para fora agora. Com amor, com sabedoria, com graça, sabe? Com misericórdia, com bondade. Seja um pacificador. Se você estiver lá e vê um probleminha, queridos, nós não estamos aqui para isso. Mas que você seja revestido. Queridos, que você seja revestido. Em nome de Jesus. Que o seu corpo espiritual seja limpo, seja restabelecido, seja refeito. Que todo ataque que você viveu até agora, que haja um mover no mundo espiritual agora, limpando o seu corpo espiritual das babas, da gosma, dos ataques de demônios, da fúria,
das amputações, que seu corpo espiritual seja refeito, restaurado, que partes sejam restituídas, que a sua armadura agora seja limpa, seja polida e seja recolocada no seu corpo, reajustada, lavada pelo sangue de Jesus. Eu declaro que você se posicionará debaixo da cobertura de Cristo Jesus, de sangue de Jesus, e debaixo dessa cobertura você não sofrerá ataques. Você será guardada, a sua casa será guardada. E nós venceremos essa guerra. Nós não sabemos o que vai ser, queridos. Nós não sabemos quem vai assumir a presidência dia 1º de janeiro. Mas nós temos uma certeza. Nós não retrocederemos e não permitiremos que o comunismo entre na nossa nação. Nós não seremos uma Venezuela. Sabe por quê? Porque nós somos o povo sábio, que diz em Provérbios, que aprende com o erro dos outros. Nós olhamos para eles e vemos que a igreja demorou muito para se posicionar. Nós não vamos. Se eles tivessem se posicionado no começo, eles não estariam vivendo o que estão vivendo agora. Mas nós não vamos ser dessa forma. Nós estamos nos posicionando agora, porque as portas do comunismo foram abertas, mas eles não vão entrar. Essa nação tem dono. E o único vermelho que tem aqui é o sangue de Jesus. Que você seja guardado. Que a sua casa, suas finanças, todos os seus bens sejam guardados, protegidos. Mas que o seu coração seja inundado pela força e pela coragem do Senhor. E que você assuma a sua responsabilidade. Vou encerrar lendo de novo. Mas Ele nos designa responsáveis pela terra. Salmo 115, 16. Você é responsável por essa terra. Que o Senhor libere muitas armas sobre a sua vida. Que na sua boca saia muitas palavras proféticas de alinhamento. E que agora nós sejamos posicionados como um grande exército. Alinhados, marchando ombro a ombro, passo a passo. Guardando um, guardando a retaguarda do outro. Porque nós vamos vencer, queridos. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Né? Não sei se eu volto essa semana, mas se o Senhor der alguma direção, eu vou estar aqui com vocês. Mas que nós possamos viver o melhor do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.